Esse aqui. Deixa eu entrar. Boa noite. Boa noite, amigas e amigos. Com muita alegria que aceitamos o convite do Centro Espírita Nosso Lar para fazermos a palestra O Ser Humano e o Momento Atual. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros da Sociedade de Estudos Espírita de Teresina, a SEET, que é a instituição da qual nós estamos trabalhando para realizarmos o trabalho de estudo e divulgação da doutrina espírita. Ao trabalharmos esse tema, o ser humano e o momento atual, é um tema muito gratificante e realmente de concepções bem contemporâneas. E dando sequência ao nosso trabalho dessa noite, vamos fazer uma prece, vamos fazer um momento de oração, rogando a Deus que nos abençoe nesse trabalho com Jesus. Amado Mestre Jesus, abençoa o nosso trabalho dessa noite. Com muito amor, com muito carinho, envolve os nossos pensamentos e as nossas ideias, para que possamos nós trabalharmos contigo na divulgação da nossa doutrina de amor e luz. Sê conosco, Senhor Jesus, a nos abençoar hoje, amanhã e sempre. O ser humano e o momento atual é o tema da nossa conversa dessa noite. O momento atual que nós estamos atravessando tem como característica básica destas horas uma grave crise sanitária. Ou seja, uma pandemia. A enfermidade que estava concentrada em determinada região e se espalha para todo o mundo. Porque pan é tudo todo, demos polvo. Pandemia para todo o povo. Esse é o momento mais crítico dessa atualidade, desse momento atual. É o momento mais difícil que nós estamos enfrentando.
E esse momento de pandemia, ele traz várias consequências. A maior delas, ou as maiores delas, com outras que estão ao redor, é a crise econômica. É o desemprego, é o aumento da pobreza. São esses elementos associados à própria doença que leva à desencarnação. Então nós temos esses desafios para enfrentar. E ao nosso redor, diante desse momento tão difícil da nossa vida, nós temos outros elementos que o homem vive a lutar para superar, que é a violência, é a utilização e a pregação da utilização de armas, é o desrespeito à ciência, ao conhecimento da criatura humana. E também a inversão de valores. Então, se nós pudermos avaliar alguns pontos do momento atual, podemos dizer que nesse momento atual, nós temos alguns pontos a refletir para a nossa existência. Como nós citamos esses pontos, momento de crise sanitária e alguns desses elementos que nós vamos refletir sobre eles. Atinge a todos nós. Atinge a cada um de nós. No nosso coração, na nossa vida. E nós, como temos uma doutrina consoladora que esclarece e reconforta, é uma doutrina que nos apresenta uma orientação de como devemos nos situar diante desse momento que nós estamos vivendo. Qual é a nossa postura como espíritas cristãos que somos? Qual é a nossa atitude diante desses momentos difíceis em que estamos atravessando? Então vamos analisar alguns pontos que nós citamos sobre essa problemática que nós estamos enfrentando nesse momento atual, como seres humanos que somos, e que precisamos enfrentá-los com muita coragem, com muita dedicação. O primeiro deles é a questão do desrespeito às leis. Quando as nossas autoridades nos apresentam as sugestões e as determinações que devemos respeitar, nós devemos entender que é para o benefício de todos. Porque o exemplo maior é o exemplo de Jesus. Naquele momento em que Jesus está no seu trabalho de pregação, no seu trabalho de amor, e é apresentado a ele uma moeda, porque os hebreus tinham um conflito muito grande em relação a pagar os impostos ao imperador. E apresentado a Jesus a indagação: Senhor, és-nos lícito pagar os impostos a César? E Jesus, solicitando um denário, pede a eles que apresente esse denário e pergunta: de quem é esta imagem? E eles respondem: é de César. Então Jesus redargui: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o exemplo maior que todos nós devemos seguir é o exemplo de Jesus. Porque nós, espíritas cristãos, abraçamos o ensinamento de Jesus e devemos seguir as suas orientações. Isso está em Mateus, no capítulo 22, no capítulo 15 ao 22. Esse é um grande ensinamento que todos nós devemos atender. Esse é um dos primeiros pontos da nossa reflexão.
Outro ponto levantado é a questão da pobreza, da falta do emprego, de como enfrentar essas situações. E aí vem o exercício que Allan Kardec nos convidou a praticar, juntamente com as vozes dos céus, que são os espíritos benfeitores, a lembrar o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus, que é sobre a caridade. Fazermos o bem às pessoas que estão passando momentos difíceis. Fazer um trabalho de orientação a todos aqueles que estão passando momentos muito difíceis diante dessa grande pandemia. A caridade é esse momento propício para todos nós. Lembremos do ensinamento de Jesus. O rei lhes responderá, dizendo assim: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, quando nós oferecermos o pão, oferecermos a água, oferecermos a todos aqueles que estão passando dificuldades, que estão passando momentos difíceis diante da moradia, da enfermidade, nós auxiliarmos esses nossos companheiros com os benefícios que nós pudermos dar, nós estamos aplicando o ensinamento de Jesus. Porque não ter o pão, não termos a moradia, não termos o vestuário para vivermos dignamente e confortável na nossa vida, é muito difícil para todos nós. E nós precisamos colaborar se temos condições de fazermos. E se nós não tivermos condições de fazer esse auxílio aos que mais precisam, se nós não tivermos condições de ajudar o nosso próximo, podemos utilizar os recursos da oração, os recursos da meditação, os recursos do bom pensamento. Porque orar por aqueles que precisam auxilia os nossos irmãos nesse momento de grande dificuldade que nós estamos atravessando. Esse é um dos nossos compromissos com o momento atual. Ajudar aqueles que estão com maior dificuldades do que a nossa. O momento atual é o momento de pensar em sair de nós mesmos para colaborar com o nosso próximo, de alguma forma. É mais um ponto a refletirmos. Um outro momento que nós precisamos refletir é sobre a desencarnação. Como pensar sobre a desencarnação? Nós já estamos próximos de 150 mil pessoas que desencarnam diante dessa grande pandemia. Sem contarmos os acidentes de trânsito, as mortes violentas, na questão dos assaltos, da própria atitude do homem no seu lar, muitos casos de agressividade ao próximo, gerando a desencarnação.
A doutrina espírita é uma doutrina consoladora e nos faz recorrer a Jesus para que nós possamos lembrar de que Jesus, ao terceiro dia da sua desencarnação, conforme os ensinamentos bíblicos, ele nos traz a imortalidade do espírito. Nós sabemos que dói muito para aqueles que ficam nas saudades, nos sentimentos de lembranças que nos machucam profundamente o nosso coração. No entanto, nós precisamos confiar de que aqueles que partiram estão tão vivos quanto nós estamos no corpo. E que os laços de fraternidade não se perdem diante da desencarnação. Mantenhamos confiança de que eles estão vivos no mundo espiritual e precisam do nosso abraço, do nosso carinho, da nossa amizade, o amor que nós temos por eles. Esse amor, quando estavam encarnados, devemos manter esse mesmo sentimento quando eles estão desencarnados. Mandando bons pensamentos e pedindo a Jesus que possa acolhê-los no seu reino de amor e luz. É uma postura de todos nós espíritas cristãos que precisamos estar atento a esses flagelos, a essas situações difíceis em que a vida nos convida a atuar, a participar, a interferir com as nossas atitudes. Mas também observamos que nesse momento difícil da nossa existência, nós temos as discussões sobre a questão da crença, que é uma atitude nossa de crer ou descrer. Alguns ampliam a sua fé, outros desacreditam na bondade de Deus, nosso Pai. Alguns fazem análise sobre esse momento que nós estamos atravessando como sendo um castigo de Deus, como sendo o fim da humanidade. São chegados os tempos em que Deus irá convidar a todos nós para a nossa prestação de contas. Mas as pandemias, as guerras, os conflitos, os abalos sísmicos, todas essas situações sempre apareceram no nosso planeta, sempre estiveram conosco. E Allan Kardec, estudando na lei de destruição, ou na verdade a lei de transformação, na questão 737 pergunta aos espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os benfeitores respondem: para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos se a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisa e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então veja que Allan Kardec, ao perguntar à espiritualidade sobre esse momento atual de flagelo que nós consideramos, é para que nós avancemos, para que nós modifiquemos a nossa postura. Nós trabalhemos as pesquisas no campo da ciência, nós trabalhemos
a fraternidade nesses momentos de dificuldades. Nós possamos ser mais solidários, mais fraternos, avaliarmos que nós estamos aqui em transição. Nós nos agarramos tanto às coisas materiais e, de repente, a doença nos convida a pensar: para que todo esse apego aos valores da matéria? Então, a espiritualidade nos dá essas oportunidades de crescimento. Nós temos o nosso ponto de vista porque perdemos patrimônios, porque perdemos valores materiais, até mesmo a própria existência corpórea nós deixamos na Terra, mas tudo isso tem uma razão de ser. A espiritualidade nos ensina que Deus tem sempre um objetivo para tudo aquilo que acontece conosco. Não existe acaso na espiritualidade. Tudo é planejado. E quando nós falamos de destruição do nosso orbe, nós sabemos que a destruição que a espiritualidade nos convida a refletir é a destruição da maldade. É a destruição daquilo que é ruim dentro de nós. É a destruição daquilo que o homem ainda consegue fazer de prejuízo ao seu semelhante. Então essa é a destruição que nós vamos ver na Terra. Então esses flagelos existiram em outras épocas e continuarão a existir. Flagelos do nosso ponto de vista, mas são proposta da espiritualidade para que nós nos eduquemos. E esse momento atual em que o ser humano está presente nessa grande enfermidade coletiva é para nosso crescimento moral e o nosso crescimento espiritual. Então veja que essa enfermidade, ela traz essas reflexões para nós. Mesmo surgindo nesse momento difícil, alguns pontos que já são preponderantes no nosso meio social, que são pontos chamados pontos de violência, a questão da divulgação de que o homem deve andar armado para poder encontrar a sua paz, para poder encontrar a sua saúde mental, isso é um equívoco. Lembremos dos nossos grandes pensadores da humanidade, a começar com Jesus, que nos ensina, naquele momento em que o apóstolo Simão Pedro retira a sua espada da bainha e Jesus disse: Cefas, embainha a tua espada, pois aquele que agride o próximo com o seu ferro será mais adiante ferido pela mesma arma. É um convite de Jesus para lembrarmos o Sermão do Monte. Bem-aventurados que são brandos, que traz a mansuetude no seu coração. E aqueles que são pacíficos, a pacificidade. O grande líder indiano, Mahatma Gandhi, trouxe a liberdade dos seus compatriotas do domínio inglês através da paz pela paz. Nós encontramos um pacificador em Chico Xavier, em Divaldo Franco, no Papa Francisco, em Madre Teresa de Calcutá. Nós encontramos no budismo e nas diversas religiões
a propagação da paz, a propagação do amor, da fraternidade, a propagação do bem. Quando nós ouvirmos falar da violência através das armas, nós espíritas pensemos: o que faria Jesus? E quando nós lembrarmos da atitude do Mestre ao ser levado ao Calvário, no chicote, na coroa de espinhos, na cruz de madeira que feria, que machucava profundamente o seu organismo, mas o machucava na sua intimidade. Em nenhum momento ele se utilizou de um ato agressivo. Levou a sua atitude de paz até o último instante. Também é um ponto a ser meditado nesses dias de atualidade. Existe um ponto também a ser analisado por todos nós. Porque a espiritualidade, conforme foi colocado por os benfeitores, para que nós avancemos. Avancemos no estudo das ciências. E nós não devemos desprezar a ciência. Graças à bondade de Deus, nós temos os recursos da medicina. Como foi bom a anestesia, como foi bom os medicamentos que nos trouxeram a saúde do corpo, para uma dor de cabeça, para as gripes e as nossas vacinas. Então, nesse momento em que a população começa a divulgar a descrença na ciência, nós devemos lembrar que Allan Kardec diz que o Espiritismo é uma doutrina de caráter científico, de caráter filosófico, de caráter espiritual, e que afirmou que se a ciência avançar e o Espiritismo estiver em erro, que nós deixemos o erro de lado e acompanhemos a ciência. O apóstolo Paulo diz para nós esse seguinte ensinamento: e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Ele diz isso aos Filipenses no capítulo 1, no versículo 9. Abunde mais em ciência e em todo conhecimento. Divulguemos a importância da nossa medicina, das nossas pesquisas para benefício da humanidade. É natural que, devido ao nosso comportamento moral, nós utilizamos os recursos tecnológicos para a construção de armas agressivas. Utilizamos o transporte aéreo, o transporte marítimo, os nossos veículos terrestres, armando-os para a destruição da população nas grandes guerras que aconteceram e ainda hoje acontece em determinadas nações. Mas à medida que o homem vai compreendendo que nós devemos amar o nosso semelhante, nós vamos deixando de lado essas nossas atitudes agressivas e vamos usando todos os nossos recursos científicos em prol de uma vida melhor da nossa humanidade. Pensemos, nós como espíritas, qual é a nossa atitude? Porque é muito fácil apontar atitudes para os outros, mas vamos
refletir qual é a nossa postura, a nossa conduta nesse momento atual de como enfrentar essas ideias que estão sendo propagadas. Ideias propagadas com uma inversão de valores. Aquele homem que é desonesto, aquele homem que lesa o patrimônio público, ou lesa o patrimônio do próximo. Isso está muito natural, é comum e aplaudido. E nós encontramos no Decálogo, no ensinamento da lei mosaica, do não matar, não roubar. E a nossa atitude é uma atitude de desrespeito ao nosso próximo, pela sua profissão, porque ele tem uma profissão inferior à minha, esquecendo que todas as profissões são importantes na construção do mundo. Lembremos que Jesus aprendeu o ofício de carpintaria com o seu pai José. E Jesus é o nosso governador da terra e teve o ofício de carpinteiro. Paulo de Tarso, respeitarmos a todos aqueles que são irmãos nossos de outras raças, de outros povos, independente da nacionalidade que ele possa ser. Nós no Brasil temos povos de várias origens. Temos os nossos irmãos negros, indígenas, de pele branca. Temos o respeito ao próximo, de entendermos que todos nós somos espíritos em vestimentas, podemos até ser diferentes nas vestimentas, mas somos irmãos em Deus nosso Pai. Respeitarmos as opções sexuais do nosso semelhante. Cada um vive conforme estabeleceu a sua existência. Cada um vive conforme tem a sua condição de pensar, de sentir e de agir na sua escolha das suas atividades sexuais. O ensinamento de Jesus, o ensinamento da espiritualidade, fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que constituem a lei e os profetas. Então, se nós queremos que as pessoas nos tratem bem, vamos respeitar também o nosso semelhante, para que ele possa nos respeitar. A liberdade nossa termina onde começa a do nosso próximo. Então é Jesus nos ensinando a tratar bem o nosso semelhante. Tratai todos os homens como quererais que ele vos tratassem. Lucas capítulo 6, versículo 31. Então são esses alguns elementos que nós apresentamos diante desse nosso momento em que nós estamos atravessando, que nós estamos passando. O homem no momento atual, o ser humano nesse momento difícil. Mas por que é assim? Porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. E esses pontos que nós levantamos são apenas alguns para a nossa reflexão da noite de hoje. Mas são tantos os assuntos a serem abordados, a serem questionados, porque estamos nesse mundo de provas e expiações, em que nós percebemos em que há um domínio do mal sobre o bem, embora haja muito bem na nossa terra. A questão é que nós temos uma necessidade de divulgarmos muito mais o mal do que o bem.
Mas temos muita bondade no nosso planeta. Temos muitas atitudes de auxílio ao nosso semelhante. E nós vamos encontrar ainda esse domínio nosso da inteligência por algum período, mas que estamos numa fase de transição. Estamos numa fase de renovação do nosso orbe, para sairmos desse momento de provas e expiações, para mais tarde chegarmos no mundo celeste, no mundo divino. Allan Kardec pergunta à espiritualidade na questão 779: a força para progredir aure o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Então é assim que nós vamos colaborando com os outros, ajudando os nossos irmãos a crescerem espiritualmente, sendo fraternos, sendo caridosos, sendo irmãos uns dos outros. E embora nós vejamos no nosso mundo esse crescimento intelectual muito maior do que o crescimento moral, mas aos poucos o homem vai dando seus voos em direção à moralidade. E Allan Kardec pergunta assim: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Então, à medida que nós formos avançando no trabalho do bem, nós vamos ampliando esse desenvolvimento da nossa intelectualidade, esse desenvolvimento dos nossos sentimentos. Os espíritos superiores nos convidaram a refletir sobre isso. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o Espírito de verdade espírita: amai-vos, espíritas, instruí-vos. É a mensagem para todos nós, a mensagem de muito amor e de muita paz. E queremos deixar ao nosso grupo de estudos dessa noite uma pergunta que Kardec faz, e também vamos deixar um ensinamento de Emmanuel, para que nós possamos refletir sobre a nossa postura, sobre a nossa conduta. Porque nós temos compromissos com a evolução da Terra, fazendo a nossa evolução íntima. Allan Kardec, na questão 781, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes de embaraçá-la, a marcha do progresso. Nós podemos embaraçá-la, dificultá-la, mas com isso nós vamos responder pelas nossas atitudes. Fica o convite a todos nós, para que nós, como seres humanos que estamos nesse momento atual, diante de todos os flagelos que possam existir, nós temos um convite de reflexão, que é uma mensagem de Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva. É uma mensagem de estímulo, de incentivo ao bem. A mensagem diz: nunca desfalecer. Diz o texto bíblico de Lucas, no capítulo 18, no versículo
Primeiro, diz assim: orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre. Por mais difícil que seja o momento, recolhe-te no teu quarto íntimo, não só no teu quarto físico, mas também no teu quarto mental, na tua casa mental. E nunca desfalece, porque estás em sintonia com o mundo maior. Não deixa de agradecer. O que é que nos diz o benfeitor Emmanuel? Não permita que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício com a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Então, enquanto estivermos aqui, vamos encontrar dificuldade e dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Terás um problema hoje, outros surgirão na tua vida. Mas ora sempre e nunca desfalecerás. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Enche-te, pois, de calma e de bom ânimo. Foste colocado entre obstáculos 1000, de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprenda a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Observe, enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Passou. Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde estão eles? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador, crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, melhor dizendo, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Importa orar sempre. Tem uma mensagem de Emmanuel, nunca desfalecer, porque é esse momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos atravessando conflitos íntimos,
Se não somos nós, são os nossos familiares, são os nossos amigos, são pessoas do nosso convívio social, amigos da casa espírita, que estão atravessando o grande mar bravio da vida, na sua embarcação frente às tempestades que a vida nos apresenta. Mas estamos sendo orientados pela bússola do Evangelho de Jesus, para que nessa tempestade que se apresenta no nosso caminho, nós tenhamos a serenidade, o bom ânimo, tenhamos a paciência de confiar na assistência dos benfeitores. Os amigos espirituais nos afirmam que estão conosco e que nós devemos entrar em sintonia com o mundo espiritual. Desta forma, no amanhecer do dia, quando as aves, os animais começam a orar, porque nos diz Santo Agostinho que o canto é oração dupla. E quando nós ouvimos os passarinhos no amanhecer do dia, nos nossos cajueiros, nas nossas mangueiras, cantando, nós estamos a lembrar, eles estão rezando. Rezando para mais um dia de paz na nossa vida. Quando ouvimos o cantar do galo, o mugir dos nossos bois, o latir dos nossos cães, são eles que estão orando com a natureza. É um exemplo para todos nós. E durante a noite, após a labuta do dia, que o corpo estiver exaurido na atividade braçal ou na atividade intelectual, possamos nós também voltarmos ao conforto do nosso lar e fazermos uma oração. Não importa se a nossa casa é uma casa pequenina, é uma casa grande, mas estamos no conforto do lar. E lembremos daqueles que não têm, aqueles que estão pelas praças, aqueles que estão debaixo das marquises, nos casarios abandonados, que não estão tendo a mesma oportunidade. E agradecermos sempre a Deus as bênçãos de uma encarnação. Encarnação essa que nós não devemos perdê-la. Porque nos afirmam os benfeitores espirituais que essa é a melhor reencarnação que estamos tendo. E não vamos jogá-la fora. Estudando, trabalhando, amando o nosso semelhante, para que encontremos a nossa paz. Não precisamos querer mudar o mundo, mas darmos a nossa contribuição mudando a nós mesmos. E quando nós começamos a mudar a nós mesmos, ajudando o nosso próximo, estamos sendo co-criadores com a espiritualidade maior, para que saiamos realmente dessa fase de conflitos do planeta para uma fase de muita paz e de muita luz. Quero agradecer mais uma vez ao convite dos amigos do Centro Espírita Nosso Lar, solicitando que nos desculpem pela inexperiência das atividades dessa natureza. Mas são oportunidades de muito aprendizado, de estudo da doutrina, de crescimento íntimo. Muito obrigado a todos vocês que tiveram a oportunidade de nos ouvir, de nos assistir. E convidando a todos para uma oração de encerramento da atividade dessa noite.
Senhor Deus, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, por estarmos reunidos em oração contigo, no estudo dessa noite, para aprendermos um pouco mais sobre a nossa doutrina. Nós, Senhor, estamos como Espírito encarnados nesse momento da Terra de transformação do nosso orbe, de planeta de expiações e provas para um mundo regenerativo. Rogamos as tuas bênçãos de muita paz, de muita luz e de muito amor para todos nós. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa, Senhor, as nossas ações de estudo, de divulgação da tua mensagem no coração da criatura humana. E onde quer que a dor se faça presente, onde haja a necessidade e a carência, possamos levar o nosso pensamento de auxílio, de conforto ao nosso semelhante, rogando muita paz e muita luz na vida de todos os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado aos benfeitores espirituais por nos auxiliarem nessa tarefa de estudo, de aprendizado no trabalho cristão. Muito obrigado. Que Deus se faça presente conosco hoje, amanhã e para todos sempre. A nossa gratidão, mais uma vez, a toda a equipe do Centro Espírita Nosso Lar e o nosso abraço fraterno. Muita paz.